nós já expusemos pela manhã, e eu espero que, se você quiser entender o início dessa história, você hoje à noite, antes de dormir, vá lá no YouTube, a pregação já está lá, e faça uma cena não dos próximos capítulos, mas dos capítulos que passaram, o de hoje pelo menos à noite. Isaías capítulo 32. Nós vamos ler os últimos versículos desse capítulo, tá bom? Isaías 32, a partir do verso de número 15. Isaías 32, 15 a 20, os últimos 5 versículos. É isso mesmo? É. Diz assim a palavra de Deus, e eu vou ler na versão Almeida atualizada, NAA, tá bom? Só para o pessoal acompanhar, você também pode acompanhar na sua. Diz assim a palavra de Deus: e isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. E mesmo que haja granizo, ainda que caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada, bem-aventurados são vocês, que semeiam juntos a todas as águas e deixam os bois e jumentas pastar em liberdade. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós Te damos louvores porque é bom estar na Tua presença e poder Te adorar na beleza do Teu poder, da Tua graça. É bom estar aqui reunido com o Teu povo e ouvir a Tua voz. E é por isso que nós nesse momento reconhecemos a nossa limitação em entender a Tua palavra, se não for o Teu Espírito iluminando-a no nosso coração. Portanto, ó Deus, envia o Teu Espírito a abrir o nosso entendimento, para que aquilo que Ele inspirou e está registrado por Isaías, seja também aquilo que nós compreendamos, iluminados por Ele. Oramos assim, agradecidos, ó Pai, pedindo a Ti que fale conosco, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, quando Isaías chega ao final desse capítulo 32, e você que estava pela manhã recorda, que o capítulo 32 e 33 de Isaías é um bom exemplo de como expressões de exortação e de juízo se alternam a expressões de conforto e de consolo que o profeta traz. O capítulo 30 e o capítulo 31 tinham sido capítulos severos, fortes, em que o profeta Isaías tinha mostrado a falência e a falácia do projeto daqueles que estavam no governo daquela época, de como eles estavam, de uma certa maneira, se alternando nas esperanças humanas sobre as quais eles colocavam o seu futuro. Ora para os povos do norte, a Síria, Babilônia, ora para os povos do sul, o Egito. E o profeta denuncia que isso, na verdade, por base, era uma substituição da esperança, da confiança e da segurança que eles deveriam ter e buscar somente em Deus. Tendo dito isso no capítulo 30 e 31, ele continua no capítulo 32 e 33, mas de certa maneira vislumbrando, já abrindo uma palavra de esperança no meio daquela exortação. Ele havia também sido duro nos primeiros versículos que nós expusemos hoje pela manhã, quando falou de governantes que eram fraudulentos, homens que na verdade deveriam ser nobres no sentido de ser generosos e pensar no bem comum, mas que eram tolos no sentido de serem ímpios diante de Deus e impiedosos diante do povo. E diante daquele quadro em que ele também adverte, a partir do verso 9 desse mesmo capítulo, a desatenção, a superficialidade,
a insensibilidade que o povo estava naquele momento enganado por aqueles que estavam no governo, vivendo a vida como se aquele tempo de colheita, porque Isaías escreve naquela época, fosse se perpetuar anos à frente, e que na verdade não havia nenhuma garantia disso, pelo contrário, nas alternâncias próprias da vida, de tempos bons e tempos maus, vacas gordas e vacas magras, possivelmente dentro de um ano e alguns dias, é essa a expressão que o profeta usa, eles estariam numa situação diametralmente oposta. Ao invés de abundância, escassez, ao invés de alegria, tristeza, ao invés de paz, guerra. E é exatamente isso que acontece quando o povo de Deus vê a invasão chegar às suas portas. Agora, ele diz, e isso será assim. Veja essa expressão que ele começa no verso de número 15. E isso será assim. É uma constatação. Continuará assim. Vai ficar de mal a pior. Até que. E esse até que faz toda a diferença. Na verdade, esse até que faz diferença em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Porque esse até que revela uma mudança de cenário. Revela que tem um limite. Revela que tem um fim a situação que eles estavam vivendo. E para onde o profeta aponta esse até que? Ele aponta de maneira muito clara não para os homens, não para os lados, não para o Egito, não para os que estavam a oprimir e haveriam de invadir a terra do Senhor. Ele aponta para cima, ele diz assim, e isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Essa é a única vez em toda a Bíblia que o Espírito Santo é chamado de Espírito lá do alto. A ideia de que o Espírito seria derramado, como de fato foi, e de maneira plena no dia de Pentecostes, em Atos 2, essa ideia é uma ideia veterotestamentária, é uma ideia do Antigo Testamento. Joel capítulo 2, verso 28 a 32 diz, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e aí descreve as manifestações desse derramamento do Espírito. Alguns pensam que esse derramamento do Espírito dá poder exclusivamente para aqueles que são do Senhor testemunharem do Evangelho. E talvez essa seja a principal função, sim, do derramamento do Espírito, da plenitude do Espírito do dia de Pentecostes. Porque é a partir do capítulo 2 de Atos que aquela igreja que já tinha missão é empoderada por Deus para cumprir a missão. E eles saem dali pregando o Evangelho. Pedro prega o primeiro Evangelho. Na primeira ocasião em que a igreja praticamente é formada, 3.000 pessoas se convertem e ali uma grande expansão do Evangelho acaba acontecendo. Mas no caso concreto aqui, dos leitores originais, não era isso necessariamente que o profeta tinha em mente. Porque o profeta tinha em mente o que poderia fazer, ou o que Deus poderia fazer, para mudar o status da situação em que eles estavam. Ele descreve nos primeiros versículos toda aquela desgraça de ter governantes fraudulentos e um povo desatento. E então no capítulo 15 ele diz, isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então... E aí ele começa a descrever de maneira metafórica, numa linguagem figurada, para um povo pastoril que estava acostumado ao campo, numa época de colheita, uma série de imagens vívidas do que representaria uma mudança do cenário para eles. Ora, se estivesse talvez num contexto urbano, os termos seriam diferentes, mas eles não estavam no contexto urbano, eles eram acostumados com colheita, com mudanças climáticas, com tempos diferentes, com coisas da agricultura, com coisas da pecuária. Portanto, como é que alguém que vive nesse contexto imaginaria ou seria levado a imaginar uma mudança radical de cenário, uma transformação tal que o Espírito que vem lá do alto faria? Claro, por meio de metáforas agropastoris. E é isso que ele faz, porque ele começa a dizer, usando extremos, que o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Se você fechar os olhos e imaginar as muitas cenas de filmes que você já viu de uma coisa desértica,
ou semidesértica, como é o nosso interior nordestino, semiárido, você certamente, imediatamente lembrará que esse deserto, que é seco, esturricado, como a gente diz na nossa linguagem, que não tem vida aparentemente, floresce de uma maneira maravilhosa, exuberante, ao sinal da primeira água. Quem nunca experimentou isso? Passar para o interior, e se a viagem for longa, passar na ida por um cenário devastador de seca e de sequidão. E na volta, enquanto você ia e a chuva caía, você voltar e ver os pastos verdejantes, as primeiras águas represadas nos pequenos açudes da beira da estrada, o som dos pássaros que voltam praticamente a viver diante da água que cai sobre aquela terra seca. É isso que o profeta Isaías tem em mente. O que o profeta Isaías tem em mente não é alguma coisa que o homem, cavando cisternas, produz a sua própria água. Por falar nisso, ele até faz uma advertência na palavra de Deus, quando diz que nós deixamos aquele que é água viva para cavar cisternas rotas, que não retém a água. Aqui não. Aqui o que o profeta descreve é uma enxurrada de água que fertiliza a terra, que faz a terra ficar verde, frutífera, florida. E para aqueles homens e mulheres que estavam naquela situação, que é descrita como essa sequidão de um deserto, de repente ver ali surgir um pomar, e do pomar um bosque, a ideia da palavra bosque que é floresta, portanto não é uma coisa mirrada, pequenininha, uma árvore aqui, outra árvore ali, mas um aglomerado de árvores que formam um bosque, que constitui uma floresta. Isso, sem dúvida alguma, o profeta demonstra quando mostra a radicalidade dos opostos. Era deserto, hoje é pomar, e não é um pomar apenas, é um bosque, não é um bosque apenas, é uma floresta. Essa maneira pitoresca do profeta descrever, ela vai se desenvolvendo quando ele mistura, isso aqui é o que há de mais belo nesse texto, quando ele mistura fatos que estão ali descritos com fenômenos climáticos, fenômenos da natureza, da agricultura, do pasto, da vegetação, junto com valores e com princípios. Ele faz isso no versículo seguinte. Porque ele, no meio de falar de pomar e de bosque, de deserto que se torna bosque, olha o que é que ele coloca a partir do verso 16 como os frutos dessa mudança. Não é uma manga que frutifica ali, mas diz o texto que a retidão habitará no deserto e a justiça morará no pomar. E diz mais, que o efeito dessa justiça será paz, e o fruto dessa justiça será repouso e segurança. E aí ele usa uma expressão adverbial de tempo para sempre. Não algo temporário. Veja o contraste com o que eu falei pela manhã. Em um dia, ou melhor, em um ano e alguns dias, tudo mudará, da colheita abundante para a escassez, mas aqui não. Essa mudança será para sempre. Essa mudança descreve aquilo que Deus faz quando o Espírito lá do alto é derramado sobre nós. Veja a mudança, não existe uma intermitência, uma alternância da abundância e escassez. Quando Deus faz, é para sempre. E o que Deus faz é no meio do deserto, quando faz habitar a retidão. E quando surge o pomar, a justiça também ali morará. E o efeito dessa justiça será paz. E o fruto dessa justiça será repouso e segurança para sempre. Imagine que aquele povo, um ano depois, veria a grande invasão que os levaria cativo por 70 anos. E o profeta diz, vocês estão olhando para o Egito como se o Egito pudesse defender vocês, mas não defenderá. Vocês irão para o deserto, vocês passarão pela disciplina, mas do meio da disciplina eu os trarei de volta,
e farei do meio do deserto um pomar e do pomar um bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça caminhará junto do pomar que se transformará em bosque. Observe o contraste, a ação de Deus, que faz do deserto surgir vida, mas também faz da injustiça justiça, da falta de paz e de segurança, paz e segurança. É a intervenção do Messias que possibilita isso. Essa utopia cristã, como alguns chamam, e que na verdade não é utopia, é a chegada do reino de Deus, é descrita em outros lugares do livro de Isaías. Eu convido você a ver. Primeiramente, antes disso aí, na descrição de como será o reino do Messias. Veja no capítulo 9, do capítulo 11, de Isaías, o que ele chama, na minha Bíblia, talvez na sua, o título, o reinado de paz. Ele diz assim: do tronco de Jessé, Isaías 11:1, sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor a Deus. Ele é uma pessoa, embora seja chamado de tronco de raiz, que saiu um renovo da tronco de Jessé. Não é apenas um fato de um renovo, de um broto que surge de um tronco, é uma pessoa. Ele estava personificando essa história. Ele diz: ele terá o seu prazer no temor ao Senhor. Ele não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ele castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele, o que dá segurança, é a justiça, e a verdade será a faixa na sua cintura. E aí ele descreve um cenário idílico, não utópico, mas cheio de esperança, escatológico certamente, pleno no futuro, mas que pode se realizar todas as vezes que justiça e paz caminharem juntos. Veja o verso 6: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, e a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que maravilha será ver isso acontecer, por força da vinda do grande rei, que inaugurou o seu reino como um bebê e voltará para reinar como poderoso, que sentará no trono e que do trono reinará todas as nações. É disso que Isaías estava lá falando à frente, de que a esperança de justiça e paz não está em projetos utópicos humanos, mas da ação do Messias no coração dos homens, que produzirá esse tipo de paz, esse tipo de harmonia, que parece nos fazer lembrar do jardim do Éden antes do pecado, mas que também é descrito lá em Apocalipse, quando Deus diz que fará novas todas as coisas e criará um novo céu e uma nova terra. Isaías revisita esse tema um pouco mais à frente, e eu lhe convido também a ler, quando ele, no capítulo 65, já quase no final da sua profecia, Isaías escreveu um texto que na nossa versão em português e nas línguas modernas tem 66 capítulos. Então, no capítulo 65, a partir do verso 17, veja uma nova descrição que Isaías faz desse cenário. Ele diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas.
Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos é que será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Pois o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Perceba a diferença da utopia, que é o lugar de nenhum lugar, para o lugar onde Deus diz que certamente ali repousará a sua bênção. É o santo monte do Senhor. Alguns interpretam que os leitores originais logo identificariam que ele está falando de Jerusalém, e de fato ele menciona Jerusalém. Mas que Jerusalém? A Jerusalém física e geográfica? Não, queridos. A Jerusalém que está sendo preparada para nós, aquela que o Senhor mesmo diz: eu estou indo para preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei para que vós estejais comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mas olha só a descrição dessa nova Jerusalém. Vá ao final da Bíblia, vá ao livro de Apocalipse e veja que coisa maravilhosa. É aquilo que Deus descreve como sendo o lugar onde a chamada utopia cristã, e que na verdade não é a própria realização plena do reino de Deus, haverá de acontecer. Capítulo 21, diz assim, verso 1: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não fique triste, o mar vai existir, mas em que sentido? Não haverá mais separação, porque o mar é usado na Bíblia como símbolo de separação. O que ele está dizendo numa linguagem criptografada é que não haverá mais separação. Aquele pôr do sol bonito ainda vai ter, viu, gente? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Veja, é uma nova Jerusalém. Ela desce do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva. Opa, que noiva! Uma noiva enfeitada para o seu noivo. Que noiva é essa? A palavra de Deus diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Portanto, ele está falando da aglomeração do povo de Deus, onde ele estiver, como povo do Senhor. E aí ele diz: eis o tabernáculo de Deus. Lembre, o tabernáculo de Deus é o lugar onde Deus se encontra com o seu povo. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, o governante justo, o governante que garante paz. E como consequência, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E manda para João, que estava vendo tudo isso antecipadamente: escreva aí, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele ainda diz, no verso 6, tudo está feito. A palavra tudo está feito aqui é a mesma expressão que Jesus usa quando ele entrega o seu Espírito na cruz. Telestatai, está completo, está consumido, está pronto, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os que vivem na mentira, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse texto tremendo que descreve o final de todas as coisas é fruto da justiça e da paz que o Messias veio começar com o seu nascimento e consumará com a sua volta. Entenda, portanto, que quando nós estamos batendo e rebatendo na ideia de que Natal de crente não é confraternização de amigos, não é apenas uma troca de presentes e um amigo secreto, não é apenas uma mesa farta com a fatídica farofa com passas, é porque, de fato, o Natal representa a intervenção poderosa, cheia de justiça e paz do príncipe da paz. Ele fere a história, o estado de coisas e inaugura um novo tempo. O reino de Deus chegou, o rei nasceu. Quando ele morre, esse projeto de reino não morre com ele, porque ele não permanece morto. Ele ressuscita ao terceiro dia, vai ser assunto aos céus e voltará conforme a sua promessa, para que isso seja realidade vivida por cada um de nós. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O texto termina no versículo 20 dizendo assim: bem-aventurados são vocês. Bem-aventurados são vocês, que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastarem em liberdade. Semear junto às águas é semear em colaboração com Deus, porque o Espírito de Deus seria derramado como água abundante e a terra se encheria com o conhecimento da sua glória. É estar alinhado com o Senhor, com o seu propósito. É fazer parte da construção desse reino, e não de utopias humanas que falecem e falham com os seus fundadores, ou com aqueles que, iludidos pela verborragia humana, acreditam que o reino perfeito será o reino construído pelos homens. Não. Você não se alia a esses, você se alinha ao projeto do reino de Deus. Você faz parte desse reino, você constrói esse reino com justiça e paz, plantando junto às águas que esse mesmo rei derrama pelo Espírito que vem lá do alto. O Natal é uma oportunidade maravilhosa para a gente proclamar isso, irmãos. Talvez uma das coisas tristes de ver é como nós somos tomados por esse chamado espírito natalino, falso, fake, utópico, de um bem-estar, de uma candura, mantida nos nossos ouvidos por músicas natalinas e por propagandas na televisão que nos levam apenas a consumir e reduzir o Natal a um bem-estar coletivo, que nos faz ser mais carinhosos e prestativos, mais generosos com as pessoas, mas que não explica por trás de tudo aquilo que isso utopicamente se propõe para nós. Quem é que pode fazer isso de fato, e não apenas no dia 25 de dezembro, e não apenas na última semana do ano, mas todos os dias até que isso seja pleno? Quem faz isso é o dono do Natal, é o celebrante do Natal, é o celebrado do Natal, é Jesus. E você tem a oportunidade de dizer isso a quem quer que seja, lá na sua repartição, no seu trabalho, no momento da confraternização. Espera aí, gente, só um instantinho aqui, deixa eu explicar melhor para vocês. Eu sei que todos nós somos cristãos aqui, vivemos numa cultura cristã, e é gostoso a gente poder olhar para trás e nos confraternizarmos, mas deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Isso só é verdade se Jesus fizer parte do coração da gente no restante do ano, reinando dentro de nós e através de nós, abençoando as pessoas. Você tem essa oportunidade de fazer isso.
Você tem a oportunidade de fazer isso ao redor da mesa com a sua família, para que seus filhos não cresçam encantados por esse espírito natalino, do bom velhinho que dá presentes bons para quem se comporta bem. É você que tem que dizer, meu querido pai, minha querida mãe, para os seus filhos: olha, o rei nasceu, e nós estamos aqui para festejar a sua vinda, e o rei voltará. A gente se encanta com a história maravilhosa de Nárnia, mas Nárnia é isso, irmãos. E ainda que não tenhamos a habilidade literária de um C.S. Lewis para descrever esse reino na maneira pictórica, maravilhosa que ele descreve, digamos nós, falemos nós, descrevamos nós, do nosso jeito, essa mesma realidade de que o Natal não é confraternização apenas, é a adoração ao grande rei que nasceu. O nosso grande rei nasceu, irmãos. A nossa esperança é viva. Ele venceu a morte. Ele trouxe paz e justiça nas suas palavras, nos seus ensinos. Ele transformou vidas, cidades, ele transformou a história. A história foi marcada e rompida antes e depois dele. O Natal só faz sentido se relembrarmos qual foi o primeiro Natal. Porque no Natal, se a gente sempre agradecer por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembrar na prece que ele nasce na vida da gente também, Natal não será Natal. Prepare-se para o Natal. Celebre o Natal. Adore a Deus no Natal. Não perca a oportunidade no Natal, em casa, no trabalho, na vizinhança, para proclamar essa história, para honrar esse celebrante, para colocá-lo no centro da mesa, no centro das palavras, no centro da sua adoração, porque é para isso que nós fomos tocados por Ele, pelo Seu Espírito. Isso é semear junto às águas. Ele está vindo com o seu Espírito derramando sobre nós, e a vida onde ele se derrama, a imagem de uma água, de um grande aguaceiro derramando, faz com que o agricultor verdadeiro semeie junto às águas. Aproveite o solo fértil e devidamente irrigado, porque isso Deus faz, você não pode fazer, mas quem tem que colocar semente é você, porque isso você pode fazer e Deus lhe deu a comissão para fazer. Por isso que o Natal é uma época propícia para proclamar o Natal de Jesus, não o Natal de um bebê indefeso, coitadinho, né? Nem teve um lugarzinho para nascer, não. Ah, mas era a vaquinha que lambia Jesus ali, eu já vi alguém dizendo isso. Não, querido. Por favor, não resuma a história do grande rei que nasce como uma criança, mas que é rei. Essa não é uma utopia. Essa é uma promessa. Essa é uma verdade. Essa é uma esperança. E, portanto, nessa mensagem de Natal, antes do Natal, seja você também um mensageiro na sua vida e na sua convivência. E que Deus o abençoe. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós te adoramos e te bendizemos por termos a certeza de que a tua palavra que foi exposta, que pregou o Natal antes do Natal e que foi relembrada agora, é uma palavra que nos liberta do engano de qualquer utopia humana, de achar que a solução está em homens que governem de uma forma ou de outra, ainda que devam governar de maneira justa e para a paz, mas eles não são o Messias, ninguém o é. O Messias é o teu Filho Jesus. Tu és a nossa esperança, tu és o arrimo da nossa sorte, e tu enviaste o teu Filho como prova do teu amor, para como criança reinar em nós, reinar em nosso lar, reinar em nossos relacionamentos, reinar onde nós estivermos, e como filhos e filhas tuas, celebrarmos o teu reino em nós, testemunhando para os outros de que o Rei está vivo e habita em nós pelo seu Espírito. Faça isso, Pai, para que esse Natal seja de fato
adoração ao Teu nome, e não uma mera confraternização de final de ano. Nós oramos assim, pedindo a Tua bênção sobre cada pessoa e família aqui representada, para que naquela noite especial, da véspera do Natal, ou do momento de confraternização na empresa, ou em qualquer outro lugar, haja oportunidade de testemunho e de glória exclusivamente ao Teu Filho Jesus. Nós oramos assim e nós Te agradecemos, nos entregando a Ti, em nome e para a glória do Senhor Jesus.